Hoje vou falar um assunto que é um assunto bem agradável da química. Geralmente ele cai no Enem em anos alternados e é cobrado nos vestibulares tradicionais também. Vou falar hoje uma questão, explicar para vocês, um pouquinho de radioatividade. Mas antes de eu falar um pouquinho de radioatividade, eu peço a você que deixe um like aqui no nosso vídeo, tá? Não esquece de curtir o vídeo aí. Se você ainda não fez inscrição no canal, faz rapidinho a inscrição aí no canal, compartilha o vídeo com os colegas e não esquece de ativar o sininho das notificações para que vocês recebam sempre todas as nossas aulas, todos os nossos vídeos. Vamos começar então? Vamos lá discutir um pouquinho de radioatividade? A questão diz o seguinte: pessoal, essa questão é a questão do Enem, que foi aplicada no ano de 2016, na segunda aplicação. Eu vou deixar para vocês aqui, tá, no vídeo, a questão para que vocês tenham acesso a ela, mas vocês podem buscar na internet porque é uma questão do Enem também. Diz o seguinte: a energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada por urânio bombardeado por nêutrons, como ilustrado. Eu já coloquei aqui no quadro para vocês, explico já a equação, que é a equação onde mostra o bombardeio do urânio pelo nêutron, mas uma coisa importante que tem nessa questão é que ela fala da produção de energia a partir de uma reação de fissão nuclear. Quando a gente estuda a radioatividade, existem dois tipos de reações que acontecem no núcleo de um átomo. Existe a reação de fissão nuclear, que é o que está sendo abordada nessa questão, e existe a reação de fusão nuclear. A reação de fissão nuclear, é a reação que acontece numa usina nuclear, é a reação que acontece numa bomba atômica. Por exemplo, a bomba atômica de Hiroshima, lançada em Hiroshima, ela foi uma bomba de urânio. E quando a gente pensa numa reação de fissão nuclear, a gente pensa no urânio radioativo. Mas são todos os urânios, todos os átomos de urânio? Não, galerinha, tem que ser urânio de massa 235. Então é a primeira coisa importante que eu destaco nessa questão. Existem outros isótopos do urânio, mas que não são físseis. Esse urânio aqui, cuja massa é 235, é o urânio que você tem que registrar no teu conhecimento, para que você, quando for buscar outra questão, responder outra questão de radioatividade, você lembre que ele que é o urânio físio, que sofre reação de fissão. Uma outra coisa na reação de fissão é que é uma reação em cadeia. Por que é uma reação em cadeia? Primeiro porque quando você olha para a equação química, ela tem um nêutron, e esse nêutron, que é uma partícula, que não tem carga, mas tem massa, ele vem acelerado, se choca com o urânio, quebrando o núcleo de urânio e vai gerar novos nêutrons. Nessa equação aqui, vocês podem observar que foram gerados dois novos nêutrons. E o que vai acontecer? Esses dois novos nêutrons podem dar continuidade à reação, fazendo com que esses dois novos nêutrons acelerados se choquem com outros átomos de urânio, e aí, se chocando com outros átomos de urânio, serão gerados novos nêutrons, e aí a reação continua. Então, a reação de fissão ela é considerada uma reação em cadeia, porque inicia com o nêutron, chocando o urânio 235, e ela produz novos nêutrons. Ou produz 2 ou produz 3 nêutrons, depende, de como foi o processo de fissão nuclear. Então, é uma coisa importante a se destacar no texto da questão. O que é que a questão quer? Ela diz, tem um segundo parágrafo nessa questão do Enem, diz que um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Todo mundo sabe que é um risco muito grande se trabalhar com material radioativo. Doenças podem surgir a partir do excesso o excesso de exposição àquele material radioativo, pode provocar morte de várias espécies vegetais e animais, etc, etc e tal. E aí o que acontece? Pensando então nesse cuidado, a questão diz: esse lixo é prejudicial, esse lixo nuclear é prejudicial por quê? É isso que a questão do Enem quer. Então a letra diz: favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. Primeira coisa, o material radioativo ele não favorece a multiplicação de micro-organismos, ele não favorece a vida, pelo contrário, ele é maléfico à vida, então ele mata. Então não vai favorecer a reprodução, muito pelo contrário.
A letra B diz: produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando o condutor. Pessoal, a questão está falando que esse lixo radioativo é prejudicial, por quê? Então, produz nêutrons livres? Produz sim, só que esses nêutrons livres, eles estarão envolvidos num processo reacional, e aí ionizar o ar, tornando o condutor. Bem, o ar, ele já é um condutor de corrente elétrica, né? Quando a gente faz uma caminhada, nós podemos ter o atrito do ar com o nosso corpo e isso não faz mal pra gente. Então, isso não é o motivo, né, dele ser prejudicial, esse lixo atômico, esse lixo nuclear. Letra C. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre, não libera gases. Uma das coisas que vocês podem confirmar aí é que na literatura química a energia nuclear é considerada energia limpa porque não produz gases que trazem nenhum dano. Tipo, esses gases que a questão cita são os gases do efeito estufa, tipo CO2, tá? Então não libera CO2. Letra D. Acentua o efeito estufa. Gente, para acentuar o efeito estufa, tem que liberar gases que provocam aquecimento global, que é o CO2. Então, a letra C e a letra D, elas têm correlação com a outra, então tá fora. Sobrando o gabarito, por que esse lixo é prejudicial? Porque emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Essa é a principal preocupação quando você tem uma usina nuclear e tem rejeitos radioativos. O que é que esses rejeitos radioativos podem trazer para os seres vivos, tanto animais quanto vegetais? Então essa é a grande preocupação quando você trabalha com lixo, com material radioativo que produz lixo radioativo, o que fazer com ele para evitar que ele seja exposto ao meio ambiente e traga danos ambientais, ou seja, aos organismos vivos. Então, nessa questão do Enem, né, a questão que caiu no ano de 2016, segunda aplicação, questão de radioatividade, nós revisamos, né, reconhecimento e reação de fissão, que é a reação em cadeia, tem que ter um nêutron acelerado chocando urânio de massa 235. É uma reação em cadeia porque produz novos nêutrons que podem dar continuidade a essa reação. É uma reação de quebra, produz energia, tá, pessoal? É uma das coisas que sempre é focado na produção de energia, um processo exotérmico, e é importante saber, então, que uma das grandes preocupações do lixo atômico, do lixo nuclear, é justamente, né, os danos que ele pode trazer aos seres vivos. Galera, mais uma questão, mais um tema discutido, super importante de vestibular e Enem. Curta aqui o nosso vídeo, tá? Não esquece de fazer inscrição no nosso canal. Beijos e até a próxima!